Olá, meus queridos! Estamos começando mais uma aula de educação física, onde essa semana trataremos a unidade temática de ginásticas, tá bom? E vamos discutir um pouco sobre os elementos básicos, tá? Então vamos lá. A ginástica, ela é um elemento da cultura corporal, ou seja, ela faz parte, ela é um dos conteúdos que compõem os conteúdos da educação física, assim como os jogos, as lutas, as danças, a ginástica também faz parte dessas temáticas, tá bom? E ela envolve uma série de movimentos onde, para executá-los, é preciso força, flexibilidade e coordenação motora, tá? Os elementos básicos da ginástica são alguns, como deslocamento, quando eu me desloco de um ponto a outro, certo? Equilíbrio, quando eu consigo me manter, digamos, estática em uma determinada posição. Saltos, quando eu salto, ou seja, me movo de um ponto a outro também, só que em diferentes sentidos. O deslocamento pode ser lateral, certo? Os giros, quando eu dou um giro em torno de mim mesma, tá? Ou rotações e acrobacias. As acrobacias é um dos elementos que a gente vai ver hoje, tá bom? A gente vai ver um pouco do que é acrobacia e também vai ser a nossa atividade para casa, tá? Então vamos lá para te explicar direitinho. As acrobacias, elas estão presentes nas práticas corporais desde os primórdios. Ou seja, a acrobacia, ela é um movimento corporal bem antigo, tá? Inclusive, ela é considerada um dos primeiros movimentos da ginástica, tá ok? Os diferentes tipos de ginástica dentro da temática ginástica, a gente pode ver diversos tipos, tá? A gente está começando com o início, não é aquela ginástica que a gente vê nos Jogos Olímpicos, e sim, como a tia falou, os elementos básicos. Mas algumas ginásticas elas utilizam a acrobacia. Algumas delas são mais simples, mais comuns, e outras apresentam de uma maneira mais elaborada, de uma maneira mais um grau de dificuldade maior, tá? Então hoje na nossa aula a gente vai ver um pouco dentro da acrobacia o rolamento para frente e para trás. Tia trouxe algumas imagens aqui para ajudar vocês na hora de fazer em casa. Então, aqui é o primeiro, digamos assim, o primeiro início, o pontapé inicial para fazer o rolamento, tá? Quando a gente faz um rolinho, tipo abraça as pernas e vai se deslocando devagar para trás, tá? Aqui também nessa imagem eu coloquei para que vocês em casa, quando for fazer, experimentem o rolamento, para ir se familiarizando, para ir entendendo o movimento da acrobacia. Lembrando, uma observação muito importante, para fazer esses movimentos de ginástica, é preciso ter no mínimo um colchão, um colchonete ou então até o próprio EVA, tá? Para que não aconteça nenhuma lesão, nenhum machucado, tá? Porque o colchão ou o colchonete ele vai amortecer o seu movimento. Não pode ser no chão e não é considerado, tipo, para vocês que estão em casa, em cima da cama, para não acontecer de cair, tá? Aqui também é uma imagem que ilustra uma dica, tá? Para fazer em formato tipo de rampa, para facilitar, para melhorar o rolamento, tá? Aí a nossa próxima imagem detalha bem direitinho o rolamento para frente, esse aqui, e o para trás, tá? Então, a proposta da aula de hoje de educação física é essa, para que vocês vivenciem esse elemento básico da ginástica, que é a acrobacia em casa. Lembrando, a observação que vocês precisam fazer, é obrigatório que a mamãe e o papai de vocês estejam presentes e auxiliem vocês, tá? Essa atividade, ela é auxiliada pelo professor, que no caso seria tia Elisângela. Mas como a gente está vivenciando as aulas remotas, então é preciso o auxílio do papai e da mamãe, tá? Então aqui a imagem ilustrando como fazer o passo a passo do rolamento para frente,
tá? Aos poucos, aqui essa imagem é o rolamento para trás. E aqui tem o auxílio de um adulto. Então, vocês vão fazer com a mamãe e com o papai um passo a passo, bem detalhado, para até conseguir, tá? Lembrando, observação, vocês façam um registro de vídeo ou foto e manda para a tia Elisângela, tá bom, gente? Então é isso, boa aula para vocês, meus queridos. A aula de hoje foi um pouco o início da ginástica e alguns elementos básicos, tá? Peço que vocês assistam, prestem atenção bem direitinho e que vocês tenham um bom aproveitamento das informações que teve na aula hoje e que vocês possam vivenciar em casa. Lembrando, vivenciar a aula com segurança, com cuidado para não se machucar e com a participação obrigatória do papai ou da mamãe, tá bom? Então é isso, um abraço de tia Elisângela e até a próxima aula.